Deus te abençoe. Projeto Fogo na Madeira. Mais um dia. Hoje estamos no monte. Aqui, Capela de São Pedro. Hoje o nosso monte é na Capela de São Pedro. Temos um convidado e esse convidado traz para nós alguns temas que são interligados. A amizade que é feita no altar. E como consequência dessa amizade, meu querido, nasce a caridade, nasce o cuidado com o próximo. Deus nos chamou a formar esse projeto Fogo na Madeira. E hoje nós estamos aqui no nosso grupo de oração no monte. Meu amado, hoje nós temos como base, fundamentação na palavra, Atos 20, 35, que vai falar para nós o seguinte. O finalzinho de Atos 20, 35 fala: há mais alegria em dar do que receber. E eu sempre compartilhei isso com a minha esposa. Às vezes não compreendia muito as missões, as saídas, a ida em hospitais. E eu falava sempre para ela, né? Poxa, é melhor eu ir do que eu necessitar que alguém venha. Amém. Então a gente sempre teve essa felicidade de comunhão com o diácono Marcos Vinícius, muito antes de ser diácono. E essa alegria de dar, ela vem do coração de Deus. Porque o dom de Deus é dar. O dom do homem é reter. E daquele que não se pode dar ibope, não se deve dar ibope, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o nosso coração, quando se aproxima do coração de Deus, ele vem brotando esse desejo em dar, muito mais que receber. As práticas do mundo, elas gostam de nos conduzir a se aproveitar, a querer, a roubar, a reter. Mas quando o Espírito Santo vem movendo, nós queremos dar, nós queremos compartilhar. E o que é nosso, nós temos a consciência que pertence a Deus. Por isso o nosso coração se alegra também em dar, porque somos dispenseiros do Senhor. É verdade. E nessa comunhão com o nosso diácono Marcos Vinícius, de muitos anos, e muitos testemunhos, e muitas alegrias, sorrisos, também experimentamos lágrimas. Amém. Aprendemos a chorar diante do Senhor. Porque, de repente, você, meu irmão, minha irmã, brota no teu coração assim, pô, queria ser como aqueles ali, só vivem rindo. Não, mas também aprendemos não sabe a peleja, chorar. Né, varão? Aprendemos a chorar. E assim, somente com o coração, com compaixão, movido pelo Espírito Santo, nós conseguimos ter um olhar espiritual, onde nós identificamos, pelo mover do Espírito Santo, a necessidade do irmão. Amém. Não só a necessidade material, mas a necessidade de estar próximo, de ouvir o irmão. A sensibilidade, né? Compartilhar e estar assim, realmente com o coração sensível ao mover do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não nos conduz a um caminho fácil, não. É o caminho da fé. E a fé vai te incomodar, vai mexer com você. E se você permitir que Deus venha mover a sua vida, Ele vai te conduzir a caminhos que você vai sorrir e caminhos que você vai chorar. Há caminhos que você vai vencer e há caminhos que você vai pensar que está perdendo, mas Deus tem algo mais adiante para você. Amém. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu amado, que palavras proféticas saíram do lábio desse varão nessa manhã, mas muito mais que só palavras, ação profética, como ele dizia, está sensível ao mover de Deus, sensível ao que Deus quer falar. Eu quero rapidamente testemunhar algo na minha vida, onde eu aprendi mais sobre caridade. Eu já testemunhei isso em muitas igrejas que eu vou. E a minha amizade com o Sérgio ficou mais forte a partir daí. Quando, em 98, eu precisei passar por uma necessidade financeira muito grande, meu amado. Eu fui encostado no INSS, a empresa não me pagava, eu era motorista de ônibus na época, e nem o benefício me pagava o INSS. Então eu fiquei a zero, na misericórdia. As crianças pequenas, Mateus devia estar com uns 4 anos, o Marvin com 9 anos. E aí o que aconteceu? Um belo dia, um sábado à noite, a minha esposa, conversando comigo, rezando, falou: Marcos, amanhã não temos R$1 para comprar o pão. Eu falei: misericórdia. Comecei a clamar na minha casa, meu amado. Comecei a clamar, fui dormir clamando, chorando. Senhor, como é que Deus te serve passar por isso, Senhor? Você imagina o constrangimento. Aí eu comecei a entender essa palavra que o Senhor está colocando para nós. A mais alegria em dar do que receber. Só que a minha amizade no altar feita com o Sérgio era tão profunda, tão plena, tão desejosa de experimentar Deus, que lá na casa dele, ele orando com a esposa dele, orando na casa dele, Deus bradou no coração dele:
E aí, varão, quando Deus bradou no teu coração, você nem sabia quem era a família necessitada, não é verdade? Não, eu não sabia. E assim, essa alegria maior de dar do que receber, ela vai brotando no nosso coração. Então, voltávamos de uma missão lá na paróquia Santa Inês e eu tinha algumas necessidades de passar no supermercado. E eu peguei um carrinho de compras, aí botei meia dúzia de itens e o Espírito Santo falou comigo, ó, tem mais gente com você. Aí tem mais gente comigo, sim. E eu falei com o irmão, pega um carrinho e... Eu me lembro disso. E bota aí que você precisa. Aí o irmão pegou uma cestinha, aí botou uma meia dúzia de coisa e falei, não, irmão, pega o carrinho. Por quê? Não é porque eu queria que pegasse o carrinho, porque o Espírito Santo movia, fala para pegar o carrinho. E ele foi, pegou o carrinho, mas eu boto o quê, irmão? Misericórdia, eu posso abusar, aquele constrangimento, aquele cuidado humano. E eu, não, bota aí, porque o Espírito Santo deu ordem. Então é uma alegria cumprir a ordem do Espírito Santo. E ele foi colocando e tal, e a gente foi brotando aquela alegria no nosso coração. E fomos para a casa dele, deixar ele lá com as compras. E quando ele chegou lá com as compras, bolsa, aí o Mateuzinho foi o primeiro a nos receber, com toda alegria. O biscoito! Rapaz, não, e o mais tremendo, que o que me fez alegrar o meu coração foi a sabedoria e a sensibilidade do Sérgio. Porque, irmão, você pode imaginar o constrangimento. Eu fiquei muito constrangido. E a princípio até falei para ele, não, varão, olha só como é que eu sou uma anta. Não, varão, vamos fazer essa compra, assim, vamos encher o carrinho para levar para uma família que precise. Essa anta aqui precisando, mas o constrangimento era maior do que a necessidade. Aí ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Irmão, enche o carrinho e pega delícias, pega as coisas gostosas, como fosse com o teu dinheiro. Sabe por quê? Porque esse dinheiro não é meu, é o Pai do céu, que é meu pai, teu pai, que está te dando isso. Então isso não é meu, é teu. Recebe, varão. Pô, aí dali pra frente, quando eu cheguei em casa, o Mateuzinho veio correndo, pegou o biscoito, eu comecei a chorar, fiquei muito maravilhado. A partir daquele dia, querido, eu aprendi com esse irmão aqui o que é ser caridoso. Muitas vezes, né, irmão? A gente julga mais do que ajuda. Verdade. E nós somos movidos por uma imagem falsa de caridade. Se você quer ser atendido rápido no hospital, você faz cara de muita dor. Se você quer receber um auxílio na igreja, você vai com roupa suja e rasgada. Por quê? São os conceitos humanos. São os conceitos humanos. Uma certa ocasião, um irmão falou aqui para o diácono, eu trocaria metade dos meus bens pela alegria que vocês têm. Verdade. E esse irmão, ele era dotado de uma condição financeira muito importante, mas ele via que a alegria que ele tinha no coração era muito inferior à alegria que nós tínhamos. E ele, comparando as condições financeiras dele com as nossas, ele se sentia humilhado, porque a alegria no coração dele era muito pequena. Era uma alegria que derramava lágrima dia e noite. É uma alegria que fazia ele enxergar o abandono. Então essa alegria tem que vir de Deus, tem que vir do Senhor. Então a gente, depois de vir daquela missão, a gente não abandonou o Espírito Santo, continuamos a ouvir o Espírito Santo. E o Espírito Santo manda a gente para o mercado, o Espírito Santo manda a gente para o posto médico, o Espírito Santo manda a gente almoçar, mas o Espírito Santo também manda a gente no cemitério, nas funerárias. Então, quando você dá a liberdade ao Espírito Santo, ele vem ao teu encontro. E diz o Salmo 36, no versículo 4, põe tuas delícias no Senhor. Amém. Põe tuas delícias no Senhor. Porque os caminhos do Senhor é o caminho da cruz. É o caminho da cruz. E na cruz, você vai ser maltratado, você vai chorar, você vai sangrar, mas para ser glorificado 3 dias depois. Amém. E tivemos em missões que a gente, na maior alegria, ali na renovação, formação, quando chegamos no meu carro, havia sido arrombado, levaram o rádio. Aí o diácono ficou com o coração partido. Irmão, eu tô rindo pelo seguinte, quando a pessoa é desapegada dos bens materiais, entendeu que só Jesus Cristo pode todas as coisas, sabe o que esse profeta falou? Quando eu vi o carro arrombado, falei, caramba, varão, misericórdia, estava lá servindo o Senhor. Ele falou assim, na próxima,
eu vou deixar o carro aberto, que facilita pro irmão. Não precisa ele arrombar, não precisa quebrar vidro, deixa que ele pega tudo à vontade. Eu falei, misericórdia. Isso aí é engraçado, mas o desapego, irmãos. Glória a Deus. E a gente vai sendo conduzido pelo Espírito Santo. E às vezes a gente põe alguns limites ao Espírito Santo, que ele quando ele fica à vontade, às vezes é assustador. Te dá paz, mas deixa mais em paz. Assustador. Mas é um susto que o que nós fomos aprendendo, que nós vamos caminhando e nas lágrimas e nas dificuldades vão brotando os testemunhos. E os testemunhos para quê? Para edificar o reino de Deus. O testemunho que você chorou, que você sangrou, que você foi humilhado, é testemunho para que Deus seja glorificado. É para que Deus seja glorificado. Então, às vezes o irmão falava, irmão, vamos dar aquele testemunho. Eu falei, não, irmão, eu não gosto de usar muito o mesmo testemunho, não. Deus tem que me dar testemunhos novos. Deus tem que me dar testemunhos novos. E graças a Deus Ele tem renovado os testemunhos. E testemunhos que fazem chorar. Testemunhos que fazem sangrar. Então Deus vai renovando os testemunhos. Então atualmente, o que me aconteceu no mês de julho? Na primeira semana do mês de julho, numa sexta-feira, voltando do trabalho, com o coração totalmente voltado para um retiro que nós estávamos montando para aquele final de semana. E eu parado ali no engarrafamento, daqui a pouco eu escutei um barulho de pneu cantando, carro, aquela confusão. Eu parado no engarrafamento, quando eu olho pelo retrovisor, um montão de carros juntando. E dentre aqueles 7 carros, o meu veículo era um deles. E não tinha mais de 20 dias que eu havia mandado fazer uma pintura completa, um polimento da melhor qualidade, o carro estava lindo. E naquela batida foi perda total. Foi perda total. Falei, misericórdia. Eu olhei assim para o meu carro, mas Deus me chamou o discernimento. Olha para o que é mais importante. Então naquela confusão de um acidente, de uma batida de 7 veículos, não teve nenhum ferido, graças a Deus. E eu era um deles, perdi o carro, glória a Deus. E com a família de 5 pessoas, ficar sem carro nessa batida, corrida de trabalho e missões, não é coisa muito deliciosa não. Mas aí, tudo bem, na última sexta-feira do mês de julho, desse mesmo mês, minha esposa me ligou falando que minha filha estava dando entrada no hospital, que não estava se sentindo bem. E naquele mesmo dia eu tinha que fazer o fechamento do mês na empresa. Então eu falei, na dinâmica eu vou rápido em Itaguaí, compro um livro, dali eu vou na Nossa Senhora do Carmo, vejo minha filha, ajudo alguma coisa e volto ainda para a empresa para antes de meia-noite a gente conseguir fazer o fechamento. E assim eu fiz, ou melhor, e assim tentei fazer. Tentou fazer. E naquele momento que eu estava na pista, um carro deu uma freada na minha frente, eu não consegui sair. Lá estava eu, envolvido em mais um acidente. Já estava de moto já, né? Bati com a moto na traseira de um veículo, capotei para dentro da grama, graças a Deus, bem macio. Cuidado de Deus, né? Caiu na grama. Para testemunhar mais uma vez. Então, em um mês, eu tive essas duas alegrias aí, de ver o cuidado de Deus na minha vida. Alegria, né? Alegria de ver o cuidado de Glória Deus na minha vida. Glória a Deus. Você que passa por um luto hoje, situação de morte, situação de acidente, de doença, procure aprender isso hoje, meu filho. A forma de olhar a vida, né? Você não está perdendo um ente querido, está devolvendo para Deus. Essa enfermidade não veio à toa, veio para te ensinar a sentir Deus na tua vida. E o varão falou de bater com o carro todo polidinho, ó, o gasto financeiro, né, o constrangimento, tudo. Mas ele fala essas duas alegrias. Aí depois bate com a moto, teria todo o direito de estar reclamando, mas meu Deus, que isso? Mas não, ele começou a dizer para Deus, mais uma alegria. O que estrutura todo esse pensamento, nós temos que ter uma base de pensamento. O que estrutura todo esse pensamento é uma passagem que me acompanha desde o dia que eu fui batizado. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Glória a Deus, glória a Deus. E quando fala todas as coisas, são todas as coisas. E existem coisas boas, coisas ruins, mas todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É ela que vai formar o teu testemunho, é ela que vai formar material para você falar que Deus ama, que Deus te permite chorar, mas que Deus tem uma promessa na tua vida. Amém. Amém. E graças a Deus,
em uma das missões que nós estivemos, quando a coisa estava dando aos nossos olhos tudo errado, nós nos retiramos para o cantinho, lá na comunidade Betânia, para orar, para falar com o Senhor está dando tudo errado. E quando nos posicionamos no monte também, parte do monte, e orávamos ao Senhor, e começamos a orar no egoísmo, pela nossa situação. Aí o Espírito Santo foi expandindo, foi aumentando a visão, e estamos aqui no momento, a uns 6 quilômetros de distância do local que nós estávamos fazendo a oração, quando o Espírito Santo apontou aqui para a Capela de São Pedro. Aí brotou o desejo de nós descermos em missões e alcançar aquela região. E graças a Deus, depois de alguns momentos, o padre Givanildo teve um mover. Vou transferir o diácono Marcos Vinícius, estava no seminário ainda, né? Que ainda não era diácono, isso, para a Capela de São Pedro. Aí nós éramos fogo na madeira no grupo de oração. Aí o coração parte, porque aquela parte do trigo, ela é amassada. Aí fomos separados do grupo de oração, coração eucarístico. Aí viemos para a Capela de São Pedro. No primeiro momento a gente acha que é perseguição. Pô, varão, a gente fica falando demais no grupo de oração, tiraram a gente de lá. Falaram com o padre. Estratégia! E viemos aqui, para a capela. Depois fomos discernir que era o ponto onde a nossa visão alcançou. Então o que eu digo para você, meu irmão, aonde os seus olhos alcançar pelo mover do Espírito Santo, Deus vai te conduzir. Amém. Deus vai te conduzir. E chegamos à Capela de São Pedro para fazer as obras, fazer os trabalhos, e mais testemunhos, mais missões, mais risos e mais lágrimas aconteciam. Para quê? Para edificar o reino de Deus. Aí o Senhor bradou o nosso coração, montar um grupo de oração. E também nos deu a palavra, da onde? Do Sermão da Montanha. E quando vimos o Sermão da Montanha, vimos as bem-aventuranças. E o Espírito Santo falava ao nosso coração que as bem-aventuranças é a chave do reino de Deus. As bem-aventuranças abrem a porta do céu. Aí veio no nosso coração. Então o grupo de oração é a chave do reino. Meu irmão e minha irmã, quando a gente fala que o grupo de oração da Capela São Pedro é chave do reino, todo mundo já sabe por quê. Ah não, a chave do reino por causa de São Pedro. São Pedro tem a chave. Mas não é. O Espírito Santo movia o que? As bem-aventuranças. Você pode conhecer toda a Bíblia. Pode conhecer toda a Bíblia. Mas se você não viver as bem-aventuranças, você não vai entrar no reino dos céus. Você não vai entrar no reino dos céus. E se você olhar as bem-aventuranças, você vai escolher alguns versículos do seu desejo. Porque tem versículo aqui que diz que você vai chorar, você vai ser perseguido. Não, Senhor, esse eu não quero não, esse deixa para depois. Deixa pro diácono não, para mim não. Mas glória é no meio dos testemunhos que Deus fala ao nosso coração. Amém, Jesus. A caridade verdadeira, irmão, não é aquela que julga, nem aquela que critica, mas aquela que cuida. Quer ver um exemplo? Eu vou ajudar fulano, mas se ele fizer isso assim, assim, não coloque condições na sua caridade. Viva uma amizade verdadeira. O que nós temos aqui nesse cenáculo hoje, irmãos, é uma amizade do céu, uma amizade do altar, uma amizade que cuida, ainda que estejamos longe um do outro. Edilson trabalha num lugar, Sérgio em outro lugar, eu trabalho em outro lugar, mas cada um vivendo essa amizade do altar que cuida. Quero dizer para você, jovem, você, meu filho, que me ouve nesse momento, a amizade que você precisa é uma amizade que te leva para o céu, te faz conhecer o amor de Deus. Como eu aprendi com o Sérgio Pacheco sobre a palavra de Deus, os heróis da Bíblia, que nós partilhamos tanto aqui, aprendi muito com esse irmão, sobre as pessoas importantes da Bíblia. Você que está me vendo aí, que tem um amigo que te leva para droga, aí vamos cheirar para ficar doidão, vamos tomar uma cerveja, vamos beber para ficar muito doido. Esse amigo, meu querido, quando você estiver na dificuldade, não vai cuidar de você. Seja amigo do seu pai, da sua mãe, um amigo do altar mesmo, um amigo da igreja. Nós temos a coisa para contar aqui dessa questão do cuidado. Antes mesmo do Edilson orar pela nossa amizade, ele vai contar um fato aqui, que é a sensibilidade do Sérgio de querer cuidar dos irmãos, até traz fatos engraçados para a nossa vida. Conta aí, profeta. Tem um fato muito inusitado, muito engraçado, dessa observação que o diácono estava falando, desse cuidado, porque o Espírito Santo também, ele te faz e te torna uma pessoa observadora. Estávamos no retiro do Crisma, lá em Água Santa, na casa do congregado mariano. E ali
é uma casa em volta, né? O pessoal que conhece aí, tem muita boca de fumo, muita bandidagem. E ali teve uma dinâmica do mendigo. Teve um rapaz representando um mendigo ali para aqueles jovens. Era uma dinâmica. Só que esse varão aqui... Esqueceram de avisar para ele. Esqueceram de avisar para ele. E aí ele começou a observar aquele mendigo. E teve uma hora que o Sérgio chegou comigo e falou: Ednilton, varão, tô de olho nesse mendigo. Eu tô achando que esse mendigo tá muito estranho. Eu já olhei o saco que esse mendigo carrega. Esse não é saco de mendigo. Eu já olhei as unhas desse mendigo, não é unha de mendigo. Eu já olhei o pé desse mendigo, esse cara não tem pé de mendigo. Conta aí, varão, como é que foi? Aí, porque ali nós estávamos com muitos jovens, então é responsabilidade da igreja, é nossa responsabilidade. Então, aquele mendigo, ele estava ali já naquele local quando nós chegamos. E teve um momento que eu saí para ir no carro e ele já não estava na porta. Eu fiquei procurando onde ele está, onde ele está. E ele estava no meio dos jovens. Aí me veio a preocupação. Será que é um mendigo ou será que é um traficante se disfarçando, querendo se esconder no meio do grupo? E comecei a analisar e vi que aquele saco de lixo que ele carregava, de papelão, não era com sinais de mendigo. O cortezinho de cabelo, pezinho feito, eu falei, misericórdia, esse cara não é mendigo. Aí, mas, não querendo julgar, olhei para os pés dele. Os pés não tinham aquela fuligem de quem caminhou o dia inteiro, né? Aí eu falei, misericórdia, cara. Olha, eu vou pegar esse mendigo. Aí, mas, o que diz a palavra? Existe sabedoria na multidão de conselheiros. Aí eu fui procurar o Ednilton. Aí eu falei, varão, esse mendigo não parece ser mendigo. Aí eu dei os pontos chaves para ele me ajudar a discernir. E ele ficou assim pensativo. E ele foi e comentou com uma das irmãs da coordenação a minha suspeita. Aí que a gente foi saber que o mendigo não era mendigo. Então, muitas vezes, Deus te dá visão espiritual. E você tem que ter cuidado como você vai discernir isso aí. Amém, Jesus. Vamos orar, queridos, vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Já queremos te saudar, Senhor Jesus, pelo dom da amizade. Queremos, Senhor Jesus, tomar posse da palavra em Eclesiastes que nos fala que quem encontrou um amigo encontrou um verdadeiro tesouro. Aleluia. Senhor. Por isso, Senhor Jesus, que a cada dia mais Tu derrames as Tuas bênçãos sobre a vida do Sérgio, sobre a vida do diácono, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, Senhor Jesus, que temos o dom da amizade, o dom, Senhor Jesus, que Tu nos deste, Senhor. Por isso, muito obrigado, Senhor Jesus, Senhor. E que cada vez mais o Teu Espírito Santo venha nos dar o discernimento, venha nos dar essa sensibilidade e, principalmente, venha nos dar, Senhor, a caridade de cuidarmos um dos outros. Amém. Pelo poder do Teu santo nome, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Hashtag Fogo na Madeira. Tchau. Fui. Deus quiser.